Capítulo 1. Por mares nunca dantes navegados. Portugal, final do século XIV. Neste período, marcado por dificuldades como guerras, pestes e fome, os habitantes do velho continente têm um conhecimento bastante limitado da geografia mundial, uma vez que conhecem, além da própria Europa, as proximidades do mar Mediterrâneo, isto é, o norte da África e poucas partes da Ásia. Somado a isso, o medo do oceano desconhecido gera um imaginário de que monstros e criaturas abomináveis habitavam as terras distantes. A Europa cristã é o único lugar seguro para se viver. Fora de lá reina a idolatria, o perverso e o assombroso. Muitas pessoas sequer imaginam que o mundo vai além daquilo que elas podem enxergar. Eu nasci aqui neste povoado e nunca conheci outro lugar. Dizem que se a gente andar bastante vai chegar em um lugar que tem um rio enorme, chamado de mar. Dizem também que quando o mar acaba, um abismo muito fundo. E se a gente cair lá, vai ser devorado por feras terríveis. Prefiro ficar aqui que é calmo e seguro. Enfrentando o medo do desconhecido, agora que estamos no século XV, os europeus lançam-se em grandes viagens marítimas, tendo Portugal como um país pioneiro. Alguns fatores, como a posição geográfica favorável e a precoce unificação nacional, contribuem para o pioneirismo português. Em 1415, os lusitanos conquistam a cidade de Ceuta, na África, dando início ao amplo processo de dominação colonial que se consolida anos depois. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas. 10 anos depois, Vasco da Gama atingiu Calicut, na Índia. Considero de suma importância a descoberta dessa nova rota para as Índias, considerando que os turcos bloqueiam nossa passagem para Constantinopla desde 1453. Agora poderei conseguir muitas especiarias, como gengibre, canela e pimenta. Em 9 de março de 1500, uma nova expedição marítima sai de Portugal em direção às Índias. Comandada por Pedro Álvares Cabral, fidalgo português, a expedição acaba tomando um rumo diferente do previsto. Mas isso já é outra história. Portugal, um pequeno país na costa europeia, vai aos poucos ampliando o mundo conhecido. As armas e os barões assinalados, que da ocidental para a lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além de Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. De África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que o outro valor mais alto se levanta.
Capítulo 2. A chegada à ilha de Vera Cruz. Terras a oeste do Oceano Atlântico, 22 de abril de 1500. A expedição que saiu de Portugal, comandada por Cabral, chega a uma terra até então desconhecida para os portugueses, ou pelo menos para a grande maioria deles. Ó mar salgado, quanto teu sal, são lágrimas de Portugal. Por te cruzáramos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bordeador, tem que passar além da dor. Deus ao mar em perigo o abismo deu, mas nele é aquele que espelha o céu. Na costa, observando os estrangeiros que chegam pelo oceano, os habitantes locais conversam entre si, assustados. Você viu aquilo que está chegando pelo mar? O que será? Não sei, mas é enorme e olha, parece pessoas dentro. Vamos aguardar para ver o que acontece. Chegaram à margem, os portugueses realizam os primeiros contatos com os índios, nome dos nativos locais. Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Cabral, descreve a fisionomia daqueles seres tão exóticos para os europeus. A feição deles é serem pardos, maneiras de avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem chamam nenhuma coisa a cobrir, nem mostram as suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Sobre a terra recém-descoberta, o escrivão fez o seguinte relato ao rei de Portugal. A terra em si, de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são infindas, e em tal maneira é graciosa e querendo aproveitar, dá-se a ela tudo, pois por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Dias depois, os índios observam, curiosos, a montagem de um altar. Sem entender o que significava aquele gesto, assistiram passivamente à celebração da primeira missa no território que viria a ser o Brasil. Sobre este episódio, Caminha descreve. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir a missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se apresentassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperável e dentro de um altar muito bem corrigido. E ali com todos nós outros fez dizer a missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz, pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, em segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Por fim, Caminha relata algo que o deixa deveras decepcionado. Na terra até agora não podemos saber o que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Há, porém, uma árvore muito vistosa, de qual se extrai por tintura em grande valor. E assim se desenham os 30 primeiros anos de ocupação portuguesa na América. Neste período, marcado pela ausência de uma política efetiva de colonização, destaca-se a exploração do pau-brasil e o escambo entre indígenas e portugueses. Portugal
apesar de tomar posse das terras americanas, prefere voltar suas atenções para as colônias do Oriente, mais lucrativas. Foi no final do século XV e início do XVI. No litoral do Brasil chegaram os portugueses, Cabral com suas naus. O escrivão da esquadra era Pero Vaz de Caminha. Descreveu a beleza do mar e da natureza. Caminha também descreveu sobre os homens que encontrou, homens nus, vagueando pelas praias, dizendo ter chegado às Índias. Foram chamados de índios. Celebraram a primeira missa e hastearam a bandeira. Julgaram ser os legítimos donos da terra brasileira. Nos primeiros contatos com os índios no Brasil, o colonizador fingiu ser educado e gentil, mas não demorou muito tempo e descobriu as riquezas. Começou então o massacre à natureza. Assim a Mata Atlântica foi sendo derrubada, por ter madeira nobre, foi sendo devastada. Capítulo 3. O início da colonização. América Portuguesa, 1530. Completando 3 décadas da chegada dos portugueses, não há mudanças radicais nas terras americanas. Como não estão estabelecidos aqui, os europeus continuam explorando o pau-brasil com a colaboração dos índios, que recebem pequenos presentes em troca de serviços. Na Europa, o rei de Portugal, Dom João III, mostra-se preocupado. Comércio com o Oriente não vai bem. Tenho medo de que povos inimigos invadam minhas terras, na América. Decidido a colonizar a América, o rei português envia ao Novo Mundo Martim Afonso de Souza. Como parte do processo colonizador, o monarca decide dividir as terras americanas em 15 faixas, assim denominadas: Capitania do Maranhão, Capitania do Ceará, Capitania do Rio Grande, Capitania de Itamaracá, Capitania de Pernambuco, Capitania da Bahia e de Todos os Santos, Capitania de Ilhéus, Capitania de Porto Seguro, Capitania de Espírito Santo, Capitania de São Tomé, Capitania de São Vicente, Capitania de Santa Marta, Capitania de Santana. Junto às capitanias hereditárias, o rei tem outro projeto para efetivar a colonização. Penso que será o que trazermos açúcar. Afinal de contas, meus homens já fazem este negócio em minhas ilhas, no Atlântico, e obtêm bons lucros. Além do mais, é um produto muito apreciado na Europa. Em relação à produção açucareira, o rei obteve sucesso em algumas regiões. As capitanias, no entanto, estão fracassando devido a vários motivos. A grande extensão territorial para administrar e suas obrigações, falta de recursos econômicos e os constantes ataques indígenas. Devolvam nossas terras ou é guerra. Para fortalecer a administração do território, o rei cria o governo geral. Dom João nomeia Tomé de Souza para assumir o cargo de governador geral, dando-lhe as seguintes recomendações: Eu, o rei, faço saber a vós, Tomé de Souza, fidalgo de minha casa, que vendo eu quanto serviço de Deus. E meu é conservar e enobrecer as capitanias e povoações das terras do Brasil, e dar ordem e maneira com que melhor e mais seguramente se possam ir povoando, para exalçamento da nossa santa fé e proveito de meus reinos e senhorios.
E assim se desenha o período colonial brasileiro. Produção majoritária voltada para o mercado externo, grandes propriedades de terra, dizimação indígena e escravidão. Esta última, por sinal, merece ser tratada mais detalhadamente. A história oficial contada por dominantes. Os índios são bandidos, uns perigosos habitantes, que não gostam do trabalho, da preguiça praticante. Os brancos nas caravelas, armados até os dentes, desembarquem pondo a força, esmagando as sementes. E que as riquezas agora são presentes. Em troca, os brancos lhe davam espelhos, vários tecidos, canivetes para o corte. Aos índios são prometidos, mas bala e arma de fogo. De um lado faz os feridos, é preciso conhecer o outro lado da história, em que os europeus cruéis esmagou, matou a memória, praticando genocídio. Essa foi a trajetória. Eu não sei de novo. Capítulo 4. Escravidão e resistência. Continente africano, meados do século XVI. O mesmo continente que foi palco de reinos riquíssimos sofre, atualmente, com as guerras empreendidas pelos europeus para capturar escravos. Se não bastasse, os próprios povos do continente possuem interesses na escravidão, sendo o tráfico humano um negócio muito lucrativo para alguns africanos. Assim sendo, torna-se comum negociações entre europeus e povos da costa africana. Quantos escravos você me oferece por esses 2 cavalos e esses 2 revólveres? 20 escravos é o suficiente, concorda? De acordo. Uma vez capturados ou adquiridos pelos portugueses, os escravos seguem em longas viagens a bordo de navios negreiros. Após dezenas de dias, chegam nas terras americanas. Na América Portuguesa, a maioria dos escravos trabalham nos engenhos, na produção açucareira. Porém, os escravizados trabalham também nos mais diferentes ofícios, como carpinteiros, sapateiros, pedreiros, cortadores de cana, carneadores nas charqueadas e trabalhos domésticos, como cozinheiras, ama de leite, engomadeiras, entre outros. Uma vez que estão no Novo Mundo, são leiloados aos senhores de escravos. Apresento aos senhores o escravo Antônio. Preto, alto, braços fortes e dentes bem feitos. Ideal para trabalhar no campo. Quem dá o primeiro lance? 800 mil réis. 900 mil réis. Vendido. Apesar das relações de submissão, os cativos não deixam de negociar com seus senhores. Meu senhor, nós queremos paz, não queremos guerra. Se meu senhor também quiser, nós
Nossa paz há de ser nessa conformidade, se quiser estar pelo nós quisermos. A ser, saber, em cada semana nos há de dar os dias da sexta-feira e de sábado, para nós trabalharmos para nós. Nós não tiramos um dia por causa de dia santo. Submetidos a castigos desumanos, muitos escravos conseguem se refugiar chamados quilombos. Um dos centros de refugiados mais famosos é o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. Agora que já estamos em metade do século XVII, o rei de Portugal reconhece a força desse quilombo e tenta negociar com Zumbi. Eu, o rei, faço saber a vosso capitão Zumbi dos Palmares que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticado, assim contra a minha real fazenda, como contra os povos da capitania de Pernambuco, e que assim eu faço por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores, em desobediência às minhas reais ordens. Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus fiéis e leais súditos, sob minha real proteção. As promessas feitas pelo rei, no entanto, parecem não serem concretas. Hoje, 20 de novembro de 1695, temos a triste notícia de que Zumbi dos Palmares foi assassinado. A luta contra a escravidão, no entanto, há de persistir. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre em pranto, saudade do seu terrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra, ela bem longe das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda a areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de dar. Lá todos os inferiores dançam no terreiro. A gente lá não se vende como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala porque na úmida senzala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto para não acordar com o pranto do seu filhinho a sonhar.